Irmãos, deixa eu falar para vocês. Eu sei que está tudo lindo, maravilhoso, mas a gente agora vai compartilhar uma palavra de Deus no coração de vocês, amém? Eu creio que a gente se alimenta no culto de várias formas, né? Se alimenta por meio do louvor, por meio do teatro, por meio da orquestra, por meio de uma dança. E a gente se alimenta por meio da palavra de Deus, amém? Queria pedir para os irmãos abrir a palavra em Marcos 15, 30. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 30. Quero te falar algo, isso aqui é uma coisa que o diabo tenta falar para você o tempo todo. O tempo todo o inimigo quer te tirar do teu propósito. Essa encenação que nós vimos aqui foi o que Jesus passou na cruz do Calvário. Amém? E a todo momento o diabo não queria que ele cumprisse o chamado dele. Porque se ele aceita esse argumento, ele não cumpre o chamado e a gente não é salvo. Amém? Olha o que diz a palavra: salva-te a ti mesmo descendo da cruz. Muitas das vezes, irmãos, a gente vai receber, ou a gente recebemos hoje, ou vamos receber amanhã, ou vamos receber quando sair daqui esse culto. Você vai receber algum argumento de Satanás pedindo para você descer dessa cruz. Vai pedir para você parar com o seu propósito. Vai pedir para você desistir. Olha, desiste de tudo, para porque está doendo. Mas deixa eu falar algo para você. Jesus, ele se fez homem. Ele sentiu todas as dores. Você não pensa que ele foi para a cruz e não sentiu nada. Há um momento na cruz do Calvário em que ele fala: Deus meu, por que me abandonaste? Sabe por que disso, irmãos? Naquele momento, o Deus que estava na terra, o Deus por meio do seu Filho santo, imaculado, ali, naquele momento, ele tinha que receber o pecado do homem para que ele livrasse o homem do pecado. Mas como o pecado entrou por meio de um homem, tinha que sair por meio de um homem. E naquele momento ali, ele teve que se tornar 100% homem. Naquele momento ali foi onde realmente Jesus Cristo se tornou somente um ser humano. E quando ele recebeu toda a carga humana, todo o pecado da humanidade, ele pergunta para Deus: Deus meu, ele já não chama mais de pai, ele fala: Deus meu, por que me abandonaste? E ele fala, ele continua: Pai, quantas das vezes você não fala isso, irmão? Pai, por que o Senhor não passa de mim esse cálice? Às vezes a dor está tão grande, às vezes a dificuldade está tão grande, você fala assim: passa de mim, Pai. Não sei se vocês já viram aquele filme Clique. Já viu aquele filme Clique? Eu gosto da Jo, que a Jo já viu tudo. Você tem um problema, tu dá um clique, né, Jo? Dá um clique, tu pula. Imagina se tu tem esse aparelho na mão, irmão. Você não ia viver, tu já ia morrer. Cada clique que tu desse ia passando, quando você, pum, morreu. Cada problema tu pula. E essa história de Jesus Cristo é para provar para a gente que a gente não deve pular o problema. A gente vai passar por o problema, a gente vai passar pela cruz, e a gente vai fazer igual Jesus Cristo. Vai doer. A gente vai pensar às vezes que Deus nos abandonou. A gente vai chegar e falar: Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Mas há um momento em que a gente vai reconhecer que é Deus que está no controle da nossa vida. E a gente vai falar para Ele: Pai, seja feita a Tua vontade. Essa é a resposta que nós temos que dar para Satanás. Toda vez que Satanás vier falar para você: salva-te a ti mesmo e sai dessa cruz. Eu não sei qual é o momento que cada um aqui está vivendo. A tua cruz pode ser uma enfermidade, pode ser uma doença, pode ser o que for, que está causando algumas coisas em você, que está trazendo algumas dificuldades. Mas creia que o desemprego passa, a doença passa, a enfermidade passa,
E a gente vai ver a glória de Deus, desde que você não pula da cruz, desde que você não larga o teu propósito. E eu sei que não é fácil, meu irmão. Eu sei que não é fácil para mim, como pastor, às vezes dá vontade de pular da cruz. Mas a gente tem que ter a maturidade para se agarrar na cruz. Porque a gente viu que a cruz é que liberta. Foi a forma onde Deus encontrou para que livrasse a humanidade de todo o pecado. Ele tentou de tudo, tentou reis, profetas, sacerdotes, e foi tentando fazer de toda forma, mas não conseguiu. Então ele enviou o Filho dele, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que crê naquilo que aconteceu na cruz do Calvário, não nessa cruz de madeira aqui, mas na cruz do Calvário, se você crê, você vai ter a vida eterna. Amém? Mas tem coisas que nos fazem querer descer da cruz, irmão. Tem coisas que no dia a dia tem coisas que fazem a gente querer parar. Tem coisas que fazem a gente querer desistir. E eu falo para você nessa noite, você vai sair daqui hoje mais fortalecido do que você entrou. Nada vai te parar. Nada vai te segurar. Porque você vai lembrar do que Jesus falou. Ele pede para o Pai: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Às vezes a dor é difícil, eu vou falar para vocês, não é fácil não. Às vezes é muito doloroso. Mas no final das contas você vai falar para ele assim: Pai, mas cumpra a tua vontade. É isso que eu tenho que aprender aqui essa noite. Doa o que doer, sofra o que sofrer, mas você vai falar para Deus: Senhor, cumpra a tua vontade na minha vida. Eu quero te falar algumas coisas aqui que faz você, as principais coisas que fazem a gente tentar largar a cruz, tentar abandonar aquilo que Deus colocou. Porque a cruz, irmãos, não é o diabo que te coloca na cruz. A cruz é um momento de libertação. A cruz é um momento onde traz um renovo. Quando você é crucificado com Cristo, quando você morre com Ele, você também vive com Ele. Amém? Glória a Deus. Se morrer em Cristo, com Cristo, viverá. Olha o que diz em Mateus 16: portanto, quem quiser salvar a sua vida, você vai perder. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Jesus fala para você tomar a tua cruz. Não é esse pastor aqui que fala para você tomar a tua cruz. Mateus 16, 24 e 25, ele fala: toma a sua cruz e segue-me. Queria pedir para os irmãos, não sei se está todas as luzes de fora acesas aí, mas acho que a dali não está acesa não. Vê aí, Alzires, essa luz aí. Eu creio que o Senhor Jesus, Ele te dá, e Ele nunca vai te dar um fardo demasiadamente pesado, além daquilo que você pode suportar. Então, uma coisa que eu quero garantir para vocês, eu quero falar para vocês uma coisa que é fato, uma coisa que faz você tentar descer da cruz, é o medo. O medo de qualquer coisa, muitas das vezes faz a gente tentar parar. O medo é a convicção de algo que não conhecemos. O medo é uma coisa que você não conhece, você não sabe o resultado, mas você tem medo. O medo foi uma das coisas que Jesus ele estava sozinho naquela cruz, ao ponto de clamar a Pai, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Mas Jesus venceu o próprio medo. Então nessa noite eu quero te dizer uma coisa: a gente vai vencer o medo juntos. Medo de perder emprego, medo de perder a saúde, medo de ficar desempregado, medo de perder um parente, medo de qualquer coisa. A gente vai entender que Jesus, Ele teve medo naquele momento. E Ele falou para Deus: Deus meu, por que me desamparaste? E isso foi um momento em que
Ele estava ali como ser humano. O medo é uma coisa que se baseia na incerteza. Quando você tem medo de algo, você pode ter certeza que você não conhece o final da história. Aí você tem medo, porque quando você conhece o final da história, e Deus conhece o final da tua história, eu não sei o que você está passando nesse dia, mas Deus sabe a hora que vai acabar o seu problema. Deus sabe a hora que vai resolver o problema de saúde. Deus sabe a hora de te dar. Ele sabe a hora que vai acontecer aquilo que você está pedindo a Deus. Ele sabe. Mas você tem medo. Então, como Jesus fez, nós faremos. Vamos largar na cruz. Não vamos largar a cruz, Cristiano. Vamos largar na cruz. A cruz a gente não abandona. Porque Jesus, ele não desceu da cruz. Por amor a mim e a você, por amor às nossas vidas, ele não desceu daquela cruz. Então você não pode descer da sua cruz. Ele te fez um chamado, lá em Mateus 16. Se alguém quer vir após mim, você quer ir após Jesus? Amém? Se você quer vir após Ele, você vai ter que se negar, vai ter que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Ele. Então, toma a sua cruz, irmão. Toma a sua cruz e aprenda logo de cara. Toma ela e não desça dela, porque o argumento lá de Satanás, em Marcos 15:30, ele fala: salva-te a ti mesmo, desce da tua cruz. Às vezes, irmãos, você fica com esse pensamento de que, poxa, estou numa dificuldade financeira tão grande, se eu fosse solteiro, eu vou largar, eu vou separar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, um monte de argumento, um monte de coisa, o diabo lançando na tua mente, causando medo para você. Mas Jesus fala: quem quiser salvar a sua vida, vai ter que perder. Amém? Parece meio doido, mas é verdade. Que o Senhor Jesus, Ele possa tirar todo o medo nesse momento da tua vida. Amém? Fala assim comigo: Pai, em nome de Jesus Cristo, eu lanço nessa cruz todo medo, toda ansiedade, todo problema que me tira o sono, que me perturba, que tira a minha paz. Eu deixo nessa cruz, mas eu não vou largar a cruz. Eu vou seguir o propósito que o Senhor planejou para mim. Amém? Então o medo é uma coisa que você não pode sucumbir, você não pode perder, largar a sua cruz por causa do medo. Outra coisa que você não pode largar a cruz é por causa da raiva. A raiva é uma coisa que faz você descer da cruz. E Jesus não desceu da cruz por causa da raiva. Deixa eu te falar algo. Aqueles caras que estavam ali catucando Jesus, era tudo santo, era tudo santinho. Aqueles que estavam molhando a esponja no vinagre, dando para Jesus. Vinagre é gostoso de beber, irmão. Leidiane que vive fazendo frango e se cortando. Vinagre é bom. Quando você botou vinagre lá, não queimou, até a mão não ardeu o dedo? Não usou vinagre? Misericórdia, Pai do céu. Mas vinagre é bom de beber? Vinagre é bom você fazer um tempero. Temperou a mão da irmã nesse dia. Mas vinagre se bebe? Quando Jesus recebe vinagre na boca, quando alguém está te perturbando, quando alguém está te irando, quando alguém está querendo tirar você do sério, irmão, Ele está falando para você: desce da cruz. E eu te digo nessa noite: não desce da cruz. A raiva ela cega, a raiva ela tira a paciência. E você tem que desenvolver essa paciência, porque a paciência é um fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5:22. Somente Deus pode aplacar a ira do coração ofendido. Por isso é importante acalmar a ira antes que o sol se ponha sobre a sua cabeça e o problema cresça ainda mais. Está em Efésios 4:26. Então você tem que aplacar, tem que acalmar a ira, tem que diminuir. Está nervoso? Tem um ditado popular que diz: está nervoso, vai pescar. Está nervoso, para. Está nervoso, conta até 10.
Tá nervoso? Procura a pastora Soraya, que ela vai fazer com você assim, ó. Zoom. É igual quando eu chego nervoso em casa. Chego estressado. Fala um ai. Aí eu vou meditar, cochilo, quando eu acordo. Ei, filho, tá pronta? Vamos embora, vamos sair. Vamos embora, vamos para a igreja, vamos fazer, vamos acontecer. Mas quando você chega em casa do trabalho, filho, aquela agitação toda, aquela coisa toda, ela fica ali. Uma paz que transcende todo entendimento. Eu não estou entendendo nada, eu estou saltando os cachorros ali e tal. E ela ali. Zoom. Aquela calma toda. Aí ela vira para mim, para acabar com a minha raça, ela fala assim: não esquenta não, filho. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu falei, misericórdia, cara. Mais uma vez eu vou ter que ouvir isso, eu vou ter que deitar. Eu sei que eu vou voltar bem. Pai do céu, eu sei que eu vou acordar melhor. Eu sei que eu vou para o culto. Eu sei que eu vou para a célula. Eu sei que eu vou visitar os irmãos. Eu sei que eu vou fazer gabinete. Eu sei que eu vou fazer isso tudo. Mas eu tenho que ouvir ela dizer isso para mim todo dia. Então não deixe a raiva, um momento de fúria, um momento de desentendimento fazer você descer da cruz. Porque isso é argumento de Satanás. Se você está carregando uma cruz em determinada situação, como um problema de saúde, uma dificuldade de emprego, por exemplo, continue lutando, mas não desista. Não deixe a raiva tomar conta de você, até virar uma raiz de amargura, que está lá em Hebreus 12:15. Você fica irado facilmente e quer descer da cruz? Você fica, irmão? Você fica irado facilmente e quer descer da cruz? Hoje você vai sair daqui revestido de poder de Deus. Amém? O sangue que foi vertido na cruz do Calvário vai descer sobre a tua vida. E não vai ser o medo que vai te tirar da tua cruz. Não vai ser a raiva que vai tirar você da cruz. Em último lugar, eu quero te dizer algo. Não vai ser o orgulho que vai te tirar da cruz. O orgulho é outra coisa que faz a gente querer descer da cruz. O orgulho muitas das vezes quer nos transformar em coisas que nós não somos. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele merecia estar ali. Jesus, ele foi orgulhoso em pagar o nosso preço. Ele simplesmente pagou por mim e por você algo que nós jamais conseguiríamos pagar. Ele foi e pagou esse preço. Ele não deixou o orgulho entrar no coração dele. Ele viu uma multidão de pessoas. Você imagina Jesus olhando para aquela multidão, ele sendo pendurado no madeireiro, ele olhando para aquela multidão, o que ele enxergava, irmãos? Um monte de pecador. E ele, sendo Deus, ele poderia descer daquela cruz, ele poderia dar uma ordem, ele poderia fazer qualquer coisa. Mas quando ele olhou, e quando ele olha para a gente, nos dias de hoje, ele olha e não se arrepende daquilo que ele fez. Ele não se arrepende de ter permanecido na cruz. Ele não se arrepende de ter pago o preço. Ele não se arrepende de ter unido novamente o homem com Deus, coisa que Adão e Eva lá atrás destruiu. Essa comunhão com Deus, onde começou a haver um monte de barreiras, um monte de coisas, um monte de rituais para se chegar a Deus. Chegou ao ponto de que somente o sacerdote podia levar uma oração sua. Jesus Cristo, ele veio para rasgar esse véu no meio. Jesus Cristo, ele morreu nessa cruz para que hoje nós tenhamos vida e vida em abundância. Eu quero te dizer, irmãos, em Filipenses 2, ele fala: Jesus Cristo quis morrer pelos pecadores para perdoá-los, mesmo que para isso ele precisasse se humilhar. O único momento que Jesus se colocou sobre os homens foi quando ficou pendurado na cruz. Jesus, ele nunca foi orgulhoso. Jesus, ele sempre andou no mesmo patamar. Jesus, na hora de servir a ceia, ele estava num degrauzinho assim, meu irmão? Não. Deixa eu te falar algo. Hoje eu estou aqui à frente, aqui acima, para vocês me enxergar melhor, porque eu sou igual a vocês. Vocês sabem que o meu dia a dia é igualzinho. Eu ando junto com os irmãos, mas aqui por questão de vocês enxergarem melhor, a gente tem um palco aqui na frente. Mas deixa eu te falar algo. Jesus Cristo,
Ele não ficou acima de ninguém, a não ser na hora de morrer. Na hora da morte, ele ficou mais alto que nós, para pagar o preço que era meu e era seu. Então não deixe o orgulho fazer você querer descer da cruz. Nada nessa terra, nada nesse mundo pode fazer você largar a sua cruz. Nada. A gente vê muitas das vezes em muitos ministérios, um ministério querendo ser melhor do que o outro, uma pessoa querendo ser melhor do que o outro, um querendo fazer coisas melhores do que o outro. Isso é orgulho. E a gente tem que aprender com Jesus Cristo. Ele sempre andou ali, no mesmo patamar. E é o que nós devemos fazer nos dias de hoje, andar no mesmo degrau. Que a gente possa sair daqui assim dessa noite, a gente sabendo que não vai ser o medo, não vai ser a raiva, não vai ser o orgulho que vai tirar você do teu propósito. Porque a intenção de Satanás era tirar Jesus da cruz, para que ele não pagasse o preço, para que aquele véu não fosse rasgado, para que a comunhão do homem com Deus não fosse restaurada. E a intenção de Satanás é que você pare, para que algo que Deus tem na tua vida não venha se cumprir. Às vezes são pessoas que você tem que alcançar, às vezes são algo que você tem que fazer, às vezes são ministérios que você tem que constituir, às vezes são coisas que você tem que resgatar, às vezes a tua família precisa de você, às vezes seu esposo precisa de você, às vezes sua esposa precisa de você, e o diabo está o tempo todo falando para você: desce da cruz, larga esse peso. Muitas das vezes o diabo fala para você: olha, larga essa mulher, larga esse cara, está te causando problema, está te trazendo peso, larga. Foi assim no momento da cruz. Os homens olhando e Jesus olhando para um monte de pecador, e os caras falando para ele: se você é Deus, desce dessa cruz. Só que Jesus, ele não deixou de cumprir essas profecias. Aquilo que eu li no momento da cruz, em Isaías 53. Há mais de 400 anos atrás, Isaías já estava profetizando que o Messias viria. Não teria boa aparência. Teria uma afeição de dores, um homem sofrido. Então eu creio que pelas palavras de Isaías, não é esse Jesus lindo, de olhos azuis, que aparece por aí na televisão. Pelas palavras de Isaías. Mas era um homem com afeição de dores, porque ele estava levando o pecado da humanidade. Não tinha como se alegrar naquele momento. Então naquele momento Jesus, ele teve medo, mas não desceu da cruz. Ele olhava para aqueles homens, aquele monte de pecador, ele poderia ter raiva, mas ele não desceu da cruz. Naquele momento ali, como homem, recebendo todo o pecado da humanidade, para que fosse morto, para que todo o pecado que um dia entrou por meio de um homem, saísse também por meio de um homem, ele tinha que se tornar homem ali, simplesmente um homem, receber, morrer e ser justificado. Então naquele momento ele teve raiva, e naquele momento também ele não deixou o orgulho subir a cabeça dele. Naquele momento ele poderia muito bem, no único momento em que ele ficou acima de todo mundo. Se vocês lembrarem da ceia do Senhor, você vê que ele senta no mesmo. Naquela época se botava uma almofadinha, alguma coisa assim, mas não tinham cadeiras, as mesas eram bem baixinhas, as pessoas se sentavam-se ali na mesa para repartir o pão, tomar o vinho, e o Senhor Jesus fala para eles: fazer isso toda vez em memória de mim. Em momento algum ele botou um degrauzinho a mais para ele. Em momento algum ele botou uma cadeira para ele. Em momento algum Jesus foi orgulhoso. E eu vou te dar uma dica, irmãos. E a gente vai praticar isso agora nesse final desse culto. Você quer vencer o orgulho? Não vou pedir para você levantar a mão, mas se você quiser vencer o orgulho, se você quiser vencer a dificuldade, se você quiser vencer qualquer coisa do que eu te falei aqui nessa noite,
Olha a dica que eu te dou: para vencer o orgulho é preciso do perdão. Quem não se importa com quem está a razão, sendo disposto a absorver a culpa, quem errou. Quando Jesus estava na cruz, que ele olhou, ele não falou: a culpa está com ele, a culpa está com a Leidiane, a culpa está com o Gilberto, está com a dona Nilza, está com você, está com você. Ele não fez isso. Ele não quis saber com quem estava a culpa. Ele carregou para ele. Ele carregou todo o pecado para ele. E ele, como um cordeiro mudo, ele foi para aquela cruz. Então, para vencer o orgulho, irmão, é preciso perdão. Através do perdão, nós somos capazes de vencer situações que realmente não merecemos sofrer, mas somos capacitados a vencer. Muitos falsos amigos tentam te dizer que você não merece passar por isso que você está vivendo, e aconselham você a deixar tudo, principalmente no casamento. Misericórdia. Eu creio que a Leidiane, quando pegou o Gilberto, dava vontade de sacudir o Gilberto. Não, quando casou com o Gilberto, torcer a cabecinha do Gilberto. Até hoje, né, gente? Mas às vezes não aparece algum amigo do capeta e fala assim: olha, por que tá com esse cara até hoje? É bonitão, né? Ele é bonitão. Mas você vê quantos amigos você tem que às vezes você está numa dificuldade, ele não traz um conselho para você. E quando traz, vem escondido com a artimanha de Satanás para falar assim para a Leidiane: larga o Gilberto. Larga o Gilberto que você vai arrumar um Brad Pitt. Gilberto, você vai arrumar uma Angelina Jolie. Larga, no primeiro problema que você tiver, vai aparecer algum amigo do capeta, enviado das trevas, para falar para você assim: olha, larga ele. Mas por meio do perdão você vai quebrar isso. Por meio do perdão você destrói todo esse problema que muitos falsos amigos vêm trazer para você, com o intuito de fazer você descer da tua cruz. Eu brinco assim com o Gilberto e Lidiano, que eu já conheço a história deles. Imagina se na primeira discussão vocês tivessem parado. Aí você olha para a Gabi hoje. Aonde estaria a Gabizinha nessa história? Não estaria. Não é verdade? Se no primeiro momento você desce da cruz, você não recebe a promessa. Se no primeiro momento, irmão, você desistir, você não vai viver o que Deus tem guardado para você. Se no primeiro momento de discussão você parar, deixar a raiva tomar conta, deixar o medo tomar conta, deixar do que Deus tem para a tua vida. Eu falo isso para vocês porque eu aqui como pastor passo de tudo. Já passei, passo, creio que ainda vou continuar passando, mas não desço da minha cruz. Não larga essa cruz. É pesado, olha o tamanho do cara. É pesado mesmo, o tamanhozinho dele. Mas deixa eu te falar algo. Eu não desço da cruz que Deus me deu. Eu não desço, eu não largo o propósito da minha vida por qualquer coisa. Não estou falando que às vezes não dá vontade, não. Estou falando que eu não largo porque é mandamento do Senhor. Muitas das vezes eu sou igual a vocês ou até pior. Muitas das vezes a pressão é grande, a dificuldade é grande, os problemas são grandes. Mas a gente tem que sair daqui hoje com esse discernimento de que você não vai largar a tua cruz. E para encerrar, irmãos, são muitas as situações que nos colocam numa cruz. Certamente o mundo fez convites fáceis para deixar a cruz. O inimigo tenta colocar medo, raiva, orgulho, para convencer você a negar sua fé. Mas com amor, com paciência e perdão, continuamos vivendo o Evangelho. Queria encerrar esse momento da palavra com Romanos 6:8. Projeta para mim aí, por favor. Romanos 6, versículo 8. Olha o que Deus fala para você nesse momento. Ora, se morremos com Cristo,
Cremos também que com Ele viveremos. Então, irmão, que nessa noite a gente aprenda a morrer em Cristo, porque com Ele viveremos. Amém? Eu queria chamar o ministério de louvor aqui para frente.